Boa noite a todos, está no ar o ICL Notícias, segunda edição desta segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. Língua solta. Ex-juiz Sérgio Moro pode ser condenado por calúnia contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Vai comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Veja na análise da advogada Maíra Réquia. Homem forte do presidente russo Vladimir Putin está no Brasil. Heloísa Vilela dá os detalhes. Supremo Tribunal Federal começa o julgamento dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Os desafios na economia com as novas regras de gastos do governo. Quem conta é o economista André Roncalha. E mais, análise do mercado financeiro com Débora Maganha. E tem ainda a opinião de César Calejon, Guga Noblar e Chico Sá sobre os principais temas do dia. Para mediar as negociações entre Rússia e Ucrânia. É isso aí, segundou em Nova York, Praia Grande, litoral sul aqui de São Paulo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Indaiatuba e Itapajé, no Ceará. Boa noite, Chico Sá. Onde fica Itapajé, hein? Conheço Itapajé, fica já na subida da serra, sai do Sertão Central, subida da serra, Itapajé. Boa noite, Itapajé, e boa noite, Brasil. Boa noite, César. Boa noite, querida, boa noite, comunidade CL. Vamos nessa, tamo junto. Vamos nessa. Boa noite, Maíra Réquia, advogada convidada do nosso programa de hoje. Tudo bem por aí? Boa noite, Rô, boa noite, César, Chico, boa noite a todos e a todas, tudo ótimo. Boa noite, querida. Boa noite. Guga Noblar, boa noite. A chuva já chegou aí no DF ou não? Difícil, né? Boa noite. Não, chegou. Hoje está chovendo forte. Aqui onde eu moro, por sorte, ainda não, mas o céu aqui está todo cinza. E Brasília, lá na Praça dos Três Poderes, choveu muito hoje. Tá certo. Então vamos nessa, gente, porque a Procuradoria-Geral da República, a PGR, denunciou hoje ao Supremo Tribunal Federal o senador Sérgio Moro por calúnia contra o ministro do STF, Gilmar Mendes, a quem acusou de vender habeas corpus. A denúncia é baseada em um vídeo que a gente mostrou aqui no ICL. Vamos rever? Bom, não temos o vídeo agora, mas eu queria ler um trecho da decisão da Lindora Araújo. Põe na tela aqui para a gente poder conversar com a Maíra, por favor. A gente tem essa decisão da Lindora que, de fato, dá conta de... Não sei se a gente vai conseguir colocar na tela, mas de fazer uma denúncia, né, Maíra? Contra o Sérgio Moro, só recapitulando para que as pessoas entendam que se trata de uma fala que o Sérgio Moro foi gravado fazendo alusão, pelo menos, de que ele seria capaz de comprar habeas corpus do Gilmar Mendes, que é um magistrado aí da Corte Constitucional Brasileira. Como é que você avalia, Maíra, essa questão? Te parece que isso pode resultar num processo de prisão, de fato, para o Sérgio Moro? Faz um apanhado geral dessa situação para a gente, querida, por favor. Posso ler um trechinho aqui, Maíra? Acho que pode te ajudar também na sua fala. Olha só. O Ministério Público Federal, pela Vice-Procuradora-Geral da República, signatária, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 24 do Código de Processo Penal, pelo artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal e pelo artigo 6º, inciso 4º da Lei Complementar número 751993, promove ação penal mediante o oferecimento de denúncia, Maíra. Vamos lá. Rô, é o seguinte, a Procuradoria-Geral da República, ela promove essa denúncia, né, imputando ali ao agora senador Sérgio Moro a prática do delito de calúnia. É importante que a gente diga que quando esse delito ele é praticado por particular, não é o Ministério Público que é o titular da ação, mas quando existe como vítima, né, uma autoridade como o ministro do Supremo Tribunal Federal, e há outras hipóteses também, mas nesse caso em específico, a gente está falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, quem puxa essa titularidade
da ação penal, sendo uma ação penal pública, é o Ministério Público. Bom, e aí ela faz essa denúncia com base no delito de calúnia, que nada mais é do que uma pessoa atribuir de maneira falsa, né, a prática de um crime. Então, ele fala, Sérgio Moro falou aí, tem inúmeros vídeos que dão conta que ele disse que era fácil ou era simples comprar um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, e nesse sentido, eles oferecem a denúncia que vai agora passar também pela apreciação do recebimento ou não da denúncia. Respondendo à pergunta do César, se Sérgio Moro vai preso por conta disso, eu acho difícil. Primeiro porque é um delito que a gente chama de delito de menor potencial ofensivo. Em média, essa pena ela chega até 2 anos e na maior parte dos casos, poderia atrair ali o pagamento de uma cesta básica, ou prestação de serviços à comunidade. No caso desse processo, em particular, essa pena ela pode ser aumentada e chegar em 4 anos por 2 razões. Primeiro, porque foi um delito praticado contra uma autoridade, ministro do Supremo Tribunal Federal, e de maneira que trouxe grande repercussão. Foi promovido na frente de outras pessoas que estavam gravando, e isso teve uma abrangência enorme. Muito embora a pena seja aí de 4 anos, é difícil que as pessoas sejam presas por esse delito no Brasil. Mas, nada, ele deixa de ser réu primário e, mais do que isso, pode perder o mandato como senador. Pois é. Queria ler um próximo trecho aqui, Maíra. Olha só. Ao atribuir falsamente a prática do crime de corrupção passiva ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, o denunciando Sérgio Fernando Moro, agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta corte do país. Este é o segundo trecho da decisão da Lindora Araújo. Que está aí na tela, que vocês veem, né? E aí, não sei, Rô, acho que cabe ouvir o Noblar. Guga, me parece que o Sérgio Moro vai alegar que ele já disse isso, que foi retirado de contexto, sim, é uma estratégia recorrente da extrema-direita. O Sérgio Moro foi ministro do próprio bolsonarismo. Como é que você avalia isso, Noblat? Parece que ele insiste nessa linha de defesa, isso faz algum sentido? Só resta para ele essa linha de defesa. Ele não pode assumir que imputou um crime ao Gilmar Mendes. Então ele vai se resvalar nessa ideia de que estava brincando, porque de fato ele estava em uma festa junina, num momento de confraternização, e ele estava numa conversa com uma pessoa que estava brincando com o fato de haver prisão em festa junina e estar preso ali. Aí ele sugere essa história do habeas corpus do Gilmar Mendes, de comprar o Gilmar Mendes. O que a gente sabe é que não é uma brincadeira inocente, é aquela brincadeira com fundo de verdade. O Sérgio Moro... Oi. Vamos rever essa imagem pelo próprio Sérgio Moro? Chegou a imagem, vamos. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá. É isso aí. É um vídeo de 8 segundos, é um vídeo muito curto que acaba abrindo caminho para ele poder alegar que foi tirado de contexto, que falta mais partes aí para você poder julgá-lo de fato. É essa a saída. Agora, é claro que o Moro faz isso porque ele tem, sim, essa imagem do Gilmar Mendes. Inclusive, diziam que ele estava tentando, junto à Lava Jato, cavar uma manobra para se chegar também a ministros do STF. E aí depois ele deu um passo para trás, mas ele chegou a pensar em ir para cima de ministros. Então há esse clima já de embate, de provocação e de imputar crimes ao outro. Gilmar Mendes também imputa ao Sérgio Moro, também faz comentários como se o Sérgio Moro fosse alguém corrompível. E aí vai o Sérgio Moro e faz isso, mas faz isso sendo gravado na frente de várias pessoas, e o vídeo agora tomou uma proporção nacional. Então, o Gilmar Mendes precisa reagir, a justiça precisa reagir. Se você não tem como provar um crime que você está imputando a alguém, aquilo é uma calúnia e é passível de você pagar pelo que você falou, e é isso que pode acontecer agora com o Sérgio Moro, apesar de eu achar, obviamente, que ele não será preso por isso. Porém, é muito ruim para a história dele ter
uma condenação, mesmo que pequena, podendo, inclusive, aí sim, seria grande, uma coisa grandiosa, perder o mandato de senador. Ô, Guga, e não podemos esquecer, né, doutora Maíra, que é o mesmo Sérgio Moro que, na semana passada, foi levado ao Supremo, de certa forma, por conta da história do episódio do Tacla Duran. Então, são duas histórias no espaço de uma semana. Óbvio que vai depender de julgamento, essa agora vai depender de virar ação penal ou não, mas é complicado, né, pro juiz que ensaiava uma volta ao papel de super-herói. São duas notícias muito pesadas num curto espaço de tempo, né? Só um detalhe, aproveitando que você falou isso. Boa. A piada do momento é que, enfim, o Sérgio Moro chegou ao STF. Ele queria tanto ir ao STF, o resumo, agora ele tá lá. é o resumo, Guga, é isso. Cuidado com o que você pede, né? Mas a imagem dele tá sendo queimada, né? Bem rapidamente agora. É muita coisa ruim, né? Na sequência para o Moro. Então, de fato, parecia que ele ia ter um holofote positivo depois da história dele estar sendo ameaçado, e agora uma sequência de notícias ruins para o Sérgio Moro. A do Tacla é muito pesada. Ele está ainda tentando perseguir o Tacla para não deixar o Tacla falar, mas agora a imprensa vai cobrar, a justiça vai cobrar. Em algum momento, o Tacla vai poder, enfim, trazer as provas. Era para isso que ele estava vindo ao Brasil, para trazer elementos probatórios, e ele não pôde fazer isso, ou seja, ele estava vindo para provar o que falou, ou para não provar o que ia aliviar a imagem do Sérgio Moro, mas a gente não sabe, a gente vai ter que aguardar. Só confirmando, pra a gente quem já era? falou por aqui, Maíra, só vou ler mais um trechinho só para confirmar mesmo tudo que foi falado por aqui, porque ela diz o seguinte: com a condenação, a decretação da perda do mandato eletivo de senador da República pelo Estado do Paraná, caso aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, conforme estabelecido no Código Penal. É isso aí, ó. Maíra? Como tem essas duas qualificadoras, né, de ser contra um agente público, um ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa notícia, essa alegação, ela ter sido promovida na presença de outras pessoas e isso ter viralizado, atrai aí as duas qualificadoras. Agora, para quem queria ser paladino da moral dos costumes, Moro está começando com uma ficha corrida aí, já de Malemar assumiu e já tem aí alguns processos, né, no seu encalço. Nesse em específico, como a gente até o César gosta de falar bastante aqui da questão da materialidade, e é um termo que a gente usa muito no judiciário, em âmbito jurídico, autoria e materialidade estão escancaradas, porque ele é o autor das calúnias, né? E a fala dele é, de fato, caluniosa, é o delito mais grave contra a honra. Ele acabou que não foi nem injúria, nem difamação, acabou caindo, de fato, na calúnia, que é a conduta de atribuir de maneira falsa a prática de um crime a outra pessoa. Então, acho que serão tempos difíceis aí para Sérgio Moro. Maíra, a Rô vai ler uma nota do Moro aqui, não sei se você vai ler isso, mas eu gostaria só de entender algo contigo que eu acho que é muito pertinente, Rô, nessa discussão. A gente já conversou um pouco aqui acerca de que parece pouco provável que o Moro seja preso, de fato. Pelo menos acho que essa é a opinião de vocês. O que te parece, Maíra, com a tua experiência no direito, ele pode, em virtude disso, perder a posição de senador, ou isso te parece pouco provável também? Certamente, uma vez condenado, ele perde o mandato de senador. Condenação por órgão colegiado vai gerar aí a perda no mandato, suspensão dos direitos políticos, ele vai poder votar, mas não vai poder ser votado, e aí, fatalmente, ele vai perder o mandato de senador. E isso eu não tenho dúvidas, uma vez condenado, é bem possível de acontecer. Maíra, o que me chamou a atenção foi a rapidez da Procuradoria-Geral da República. Isso por conta da minha memória, que eu fiquei com na minha cabeça a imagem da Procuradoria nessa gestão que segue, né? Ficou de um órgão bastante demorado, que não agia, que protegia Bolsonaro, que protegia qualquer coisa que lembrasse o bolsonarismo. Então, vindo justamente da Lindora, isso me chamou um pouco a atenção. Não sei se mexeu um pouco com o seu ânimo nesse sentido.
A gente vê as instituições funcionando normalmente, Chico, sem nenhum tipo de pressão ou ameaça, constrangimento ou coação, traz esperança para quem gosta do Estado Democrático de Direito, né? O que a gente viveu aí nos últimos 4 anos foi uma tentativa aí de Jair Bolsonaro colocar as instituições do Brasil a serviço dos seus próprios interesses. Então, quando você vê a Procuradoria-Geral da República, né, funcionando normalmente, atuando dentro dos limites da legislação, sem nenhum tipo de coação para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, é sinal de novos tempos, né? Sinal de que estamos de novo em tempos republicanos. Tem que agir de maneira rápida, esses delitos de menor potencial agora com as qualificadoras são delitos que podem prescrever também com uma maior rapidez, ou seja, ele poderia até chegar a não ser condenado no curso processual, esse processo prescrever e ele aí acabar sendo extinta a punibilidade em virtude da prescrição. Então, é necessário que a ação ela aconteça de maneira rápida para se evitar eventual maldade, né? Agora, Noblar, como é que isso tem naturalmente agora, o Sérgio Moro sempre fez política, a gente sabe que ele sempre fez política, mas agora ele é um senador da República fazendo política institucional de forma efetiva. Você que acompanha os ânimos aí de Brasília, Noblar, de uma maneira muito próxima, como é que você sentiu que isso mexeu com a vida sociopolítica do país, essa decisão da Lindora? Decisão dela, a repercussão, enfim, a gente vai ter mais a partir da próxima semana, mas toda essa situação que o Sérgio Moro está, na verdade, ele nunca contou com apoio político de nenhum setor ali dentro. Ele é um cara que é um pária, que é mal visto. Quando aconteceu a história dele ser ameaçado, ali ele conseguiu finalmente um afago de políticos, principalmente à direita. Ali ele conseguiu catalisar todo aquele sentimento antipetista, e aqueles que são contra o PT, que querem fazer oposição, acabaram usando o Sérgio Moro ali como um instrumento para ficar atacando Lula. E ali, enfim, ele foi abraçado momentaneamente por interesse por parte da política, que na verdade o rejeita. Ele é um rejeitado. Ele não tem uma imagem, claro que ele não tem uma imagem boa perante o Senado, enfim, perante os políticos. É um cara queimado na política. É um cara que foi visto como quem ajudou a inflamar esse discurso antipolítica que colocou a democracia em xeque, inclusive por gente à direita. Ele não tem amigo ali dentro. Então, essas histórias acabam fazendo com que ele volte para aquele isolamento político dele dentro do Senado. Ele é um cara ali que é isolado, inclusive dentro do partido dele. O partido dele tem muitos parlamentares que estão compondo a base do governo Lula. E mesmo assim, enfim, ele está no partido e ele é visto como um pária. Portanto, ele só se isola cada vez mais. É o tipo de história que coloca o Sérgio Moro no lugar de isolamento dele. E muitos probleminhas para resolver, né? O senador Sérgio Moro divulgou uma nota via sua assessoria de imprensa. Vou ler aqui, ó. Os fragmentos do vídeo editado e divulgado por terceiros não revelam qualquer acusação contra o ministro Gilmar Mendes. O senador Sérgio Moro sempre se pronunciou de forma respeitosa em relação ao Supremo Tribunal Federal e seus ministros, mesmo quando provocado ou contrariado. Jamais agiu com a intenção de ofender ninguém e repudia a denúncia apresentada de forma assodada pela PGR, sem base e sem sequer ouvir previamente o senador. Ora, Chico Sá. Sabe o que ele gostava? Sentiu. Sabe o que ele gostava, César, Roberta? O que ele mais amava era combinar com o Ministério Público e não ser denunciado pelo Ministério Público. Fazer aquela combinação com o Deltan era uma maravilha. Pô, eu cobro escanteio, tu vai lá e cabeceia e a gente está em casa e vamos sair condenando todo mundo. Isso ele amava. E ele era incrível nisso, né? Era um super-homem, o cara era muito bom. Caneta na mão, combinava com quem iria fazer a denúncia, acertava, assinava, mandava prender. Assinava, mandava prender. E assim viveu e conheceu a glória. Agora está experimentando um Ministério Público que não combina com ele. Não combina com o senador
Sérgio Moro. E experimentando uma agilidade que, eu confesso, eu estou chocado. Surpreso, né? Com a Lindora aí. Eu estou assim... Ô, Lindora, por favor. Você sabe que esse é um tema bom, que acho que de repente a gente pode explorar com a Maíra, porque, veja, a gente fez essa análise aqui, Rô, nos programas passados, que todo o ordenamento jurídico nacional estaria em xeque. Porque se você tem uma pessoa que é capaz de agir como o Sérgio Moro age, dizendo, por exemplo, a gente sabe tudo que ele fez anteriormente, a gente discutiu aqui nos programas anteriores, mas agora ele está acusando um magistrado da Corte Constitucional Brasileira, um operador do direito, de vender decisões. Ou seja, ele está chamando o Gilmar Mendes, falando português claro aqui, de um mercenário do direito nacional. Não te parece, Maíra, aí eu gostaria de ouvir de ti, considerando essa celeridade que Chico Sá está propondo, que me parece que a PGR sentiu a urgência de dar uma resposta à altura, sob pena de ter todo o ordenamento jurídico nacional sendo questionado, não? Exatamente, mas eu acho que, mais uma vez, Sérgio Moro demonstra que não tem nenhum apreço pela justiça brasileira. Para quem subverteu a ordem das coisas, transgrediu os pilares básicos da justiça, né, do acesso à ampla defesa, contraditório, quem condenava por convicção e não por provas, é uma resposta à altura, mas não é uma resposta infundada. Né? É necessário que a gente traga para a discussão essa questão da moralidade. Vale lembrar que ele era um político que estava investido da magistratura, porque ele sempre foi político, mas sempre atacou o nosso sistema judiciário, quando ele transgrediu todo tipo de garantia, né? Quando ele pensou nos seus interesses próprios, quando ele combinou com a acusação, a linha que deveria ser tomada no processo, e Chico, talvez por isso a nota dele tenha sentido tanto ele não ter sido chamado para conversar antes do oferecimento da denúncia. Eu desafio alguém a achar algum acusado, algum réu que foi chamado no Ministério Público para ter um tete-a-tete de maneira privilegiada antes dos procuradores ou dos próprios promotores de justiça apresentarem algum tipo de denúncia. Então, se é esse o privilégio promíscuo que ele está habituado, é importante ele saber que novos tempos chegaram. Se eu fosse Gilmar Mendes, mandaria um recado muito claro a Sérgio Moro: não me meça pela sua régua, né? Porque acho que o que ele disse, o que ele imputou a outro, diz mais sobre ele do que com relação à vítima, ao ministro Gilmar Mendes. Agora, queria perguntar para você, Maíra, aproveitando, acho que seria importante a gente entender mais quem é Lindora Araújo, hein? Então, ela está vice-procuradora-geral da República, né? Ela que vem aí assinando e tomando algumas providências que têm sido bem vistas pela comunidade jurídica, né? Então, vamos torcer para que essa marcha continue dessa maneira, nada mais, nada menos também, Rô, do que exercendo o papel e a sua própria atribuição, né? Então, assim, de maneira completamente impessoal e imparcial, né? Houve a prática de um delito, existem indícios suficientes de autoria e de materialidade, não havia outra saída para ela senão oferecer essa denúncia. Perfeito. A questão é que a gente ficou mal acostumado, e mal acostumado mesmo, num período de exceção, um período que o PGR, a Procuradoria, o ARA não funcionava para nada. Absolutamente. Então, isso é que faz, não só em mim, mas como em muita gente, que levou à descrença. Não vai, ninguém vai ser mais denunciado, não existe. Por isso a minha ironia em relação à Lindora. É uma ironia em cima de um acontecimento histórico recente. Nada pessoal contra a doutora Lindora. Claro, claro. O que a gente sente aqui, então, nesse momento? Vai lá, Maíra. Não, eu só queria trazer um ponto, pegando carona um pouco no Chico, que é a PGR resolveu trabalhar. Resolveu trabalhar. Né? Fazer, na verdade, cumprir o que manda a Constituição. O que ela deveria ter feito. As leis do país, o que... Que, na verdade, não é ser o advogado do presidente da República. Exato. Né? O papel que ela cumpriu.
ultimamente. Veja o quanto isso é sintomático, Rô, isso que você está propondo, e, a meu ver, é um ponto nevrálgico dessa reflexão, isso que você acabou de propor. Porque, para muito além desse caso de forma isolada, demonstra que todo o ordenamento jurídico, todas as instituições republicanas estão voltando a exercer aquilo que preconiza a nossa Carta Magna. Então, toda essa organização que foi absolutamente subvertida por conta de um governo que era autocrático, arbitrário, na figura egocêntrico. Exatamente, na figura do próprio bolsonarismo, volta agora a ter um caráter de normalidade, uma função republicana, e esse tipo de coisa não pode ser aceita. Você não pode ter um senador da República, ainda que ele diga que eu estava brincando. Lamento, meu senhor, talvez o senhor não entenda a sua posição enquanto homem público. O senhor é um senador da República, o senhor está verbalizando uma acusação seríssima contra um magistrado da Suprema Corte Nacional, e isso tem consequências. Então, o que isso demonstra também é uma certa superação do paradigma que norteou o funcionamento dessas instituições sob a égide do bolsonarismo, Rô. É um ótimo ponto esse que você levanta. Guga. Maíra, levantou o dedinho, Guga. Ladies first, vai. Vai, lógico. Não, vai. Você rapidinha, você rápido. Eu acho que o César falou muito bem. Moro precisa entender que ele está na função de senador da República e ele tem o dever de manter o decoro parlamentar. E vou além. Essa denúncia, ela pode, embora ela tenha ali seu trâmite criminal, nada impede dele também ser representado no Conselho de Ética da Casa Legislativa, porque ataque a ministros faz parte de um método bolsonarista muito claro de esvaziamento da credibilidade das instituições. Então, a conduta dele, essa conduta nefasta que é costumeiro, né, de Sérgio Moro, ela pode ter reflexos, inclusive, dentro do Conselho de Ética do Senado Federal. Vai lá, Guga. Só sobre a Lindora, ela era o braço direito do Augusto Aras. Então, o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, aquela PGR blindada, aparelhada, ela fez parte também. Inclusive, foi ela que apresentou denúncia contra o Lira, o Arthur Lira, disse que tinham denúncias cabais contra ele, tinha acolhido, depois voltou atrás e mandou arquivar quando ele virou presidente da Câmara. Ela faz um jogo político a favor de quem está no poder. E ela, inclusive, foi quem fez algumas manifestações na época da pandemia contra o Bolsonaro, mas não deixou levar adiante nada que pudesse virar algum tipo de processo contra ele. Então, ela ajudou o Aras a blindar o Bolsonaro. Só para a gente fechar, então, Maíra, quais são os próximos passos aí desse processo? Por favor. Agora, é fazer a análise do recebimento da denúncia, né? Em seguida, ele vai ser notificado, provavelmente, para apresentação de defesa prévia, e, a partir daí, a colheita das provas na instrução processual, juntada de documentos, oitiva de testemunhas, oitiva da própria vítima, se for o caso, enfim, o depoimento pessoal do réu, para depois se passar para análise, né, da decisão e, eventualmente, com a condenação, a dosimetria da pena, né? Aí tem alguns parâmetros que, enfim, o julgador vai analisar para condená-lo, se for o que pode, como eu disse, desembocar também na perda dos direitos políticos e a cassação do mandato dele enquanto senador. Esse processo começou a 200 por hora. Será que ele continua assim? Acho que sim. Espero que sim. Esperamos que sim. Até porque, como eu disse, tem que ter uma marcha adequada, Rô, senão delitos de menor potencial ofensivo prescrevem mais rápido. Então, existe até enfim, todos os esforços são reunidos para não deixar isso acontecer, né? Para não gerar a prescrição, gerar a própria impunidade. Meninos, mais alguma pergunta sobre esse assunto? Uma observação para comentar com a Maíra e que o Moro tenha todo o direito de defesa que ele não permitia lá na 13ª Vara de Curitiba. Porque se ele for tratado como ele tratava os outros, meu Deus, e sabe o que é cadeia amanhã. Totalmente, e o que é curioso, de acordo. E o que é curioso, se ele fosse julgado... Fala, querida, desculpa, vai. Não, desculpa, eu acho que eu estou com um delay aqui. Perdão, pode falar. Imagina, querida. Não, primeiro um parênteses que é extremamente... É só no ICL que você encontra esse nível de eloquência e propriedade que a Maíra Reck traz para a gente quando ela explica questões dessa ordem. Em seguida, veja que é exatamente isso. O teu ponto é genial, Chico. Por quê? Agora ele achou a medida assodada. Quando ele era o acusador,
que combinava todo tipo de jogo com o Ministério Público, aí estava tudo certo. Eles tinham convicção, eles apresentavam aquele tipo de PowerPoint absolutamente sem pé nem cabeça, e estava tudo certo. Agora, o senhor Moro achou que foi assodada a decisão que contra ele incide. Pois é, o mundo não gira, né? Ele capota. Exato. Vai lá, Guga. Essa é a ironia, né? Ele achar assodado, logo ele que precisou se precipitar tanto para colocar o Lula na prisão ainda antes da eleição, para evitar que o Lula pudesse ser candidato. Não teve nada mais assodado do que aquele momento ali da justiça, nada mais precipitado do que aquilo ali. Inclusive, ele manipulou, ele está falando que está tendo o áudio e a gravação distorcida, manipulada, ele manipulou a do Lula, quando o Chico Sá até relembrou em parte isso aqui, ontem, se eu não me engano, quando o Lula foi gravado, numa conversa com a Dilma, uma gravação ilegal, e ele vai lá e pega um trecho que sugere que o Lula ia virar ministro para evitar processo judicial, sendo que no todo da gravação, e a gente descobriu depois com a Vaza Jato isso, tinham vários trechos que mostravam que o Lula não queria, estava em dúvida se ia virar ministro, e não era por conta da blindagem que poderia proporcionar. Ele tinha um todo que mostrava esse contexto. Ele cortou, aí sim, alguns segundos, que é o que ele está dizendo que está se passando com ele agora, para passar a ideia de que o Lula queria se blindar virando ministro. E aí o Gilmar Mendes foi lá e proibiu o Lula de virar ministro, e depois o Gilmar Mendes viu que foi feito de otário, de trouxa por essa manipulação, e falou que foi manipulado e se arrependeu. Mas isso aconteceu. Quem assodou e quem manipulou e cortou trecho foi o Sérgio Moro. Pois é. Maíra Réquia, muito obrigada aí pelo papo, pela discussão, pelo aprofundamento, né, nessa notícia que chegou agora aqui para a gente. Com certeza a gente vai ficar de olho, né, e acompanhar os próximos passos com muito critério, né? Seremos cirúrgicos nessa avaliação, juntamente com a nossa audiência. Obrigada, uma boa noite para você. Obrigada, gente. Boa noite, bom trabalho. Beijo, querida. Obrigado. Deixa eu chamar Heloísa Vilela, diretamente de Brasília. Oi, Elô, boa noite para você. Elô, a PGR denunciou hoje ao Supremo o senador Sérgio Moro. Queria te ouvir sobre esse assunto. Quem diria que podia ser tão rápido, né? Achei que foi de uma velocidade. Ele mal tomou posse, mal começou a circular nos corredores aqui do Congresso e já está em apuros, né? Então, acho que hoje é um dia interessante na história da política brasileira, para dizer o mínimo, né? Pois é. Total. É Tacla Duran, e a gente Gilmar Mendes, né? Exato. E a gente já tem, então, veículos de imprensa, Elo, isso que eu gostaria de reverberar contigo, dando conta de que esse pedido de prisão do Sérgio Moro está repercutindo no mundo político já. Naturalmente, agora ele é um senador da República, isso tem uma outra dimensão. O que você traz para a gente nesse sentido? Eu sei que acabou de acontecer, né? Então é bastante cedo ainda para ser capaz de verificar esse tipo de reação. Mas como é que você sente isso? Já tem algum tipo de repercussão aí em Brasília? Para mim é bem cedo, até porque eu estava muito envolvida hoje com outra história muito importante que está acontecendo aqui hoje, que é a visita do chanceler russo, né? o Lavrov, que está aqui, passou o dia todo em várias reuniões. Mas a gente pode esperar que amanhã vai se falar muito disso aqui no Congresso Nacional e nos corredores da Câmara e do Senado, porque Sérgio Moro é uma figura polêmica, né? E que, como vocês mesmos estavam comentando, não tem unanimidade nem no partido dele. Então, acho que é importantíssimo essa denúncia ser levada às últimas consequências. Vamos dar uma olhadinha no que diz Gleisi Hoffmann sobre isso, a presidente do PT? Põe na tela aqui para a gente poder ler, por favor. Olha lá. Um revés atrás do outro nessa segundona para o ex-juiz da Lava Jato. PGR o denuncia por calúnia e pede sua prisão por dizer que o ministro Gilmar Mendes vende habeas corpus e corregedoria do CNJ pede apuração de conduta de juiz que mandou prender Tacla Duran. A gente tinha que se preparar para esse tipo de coisa. Falou e disse. Pois dobradinha hoje, né? Ainda pediram a investigação a respeito da conduta
do desembargador que pediu a prisão do Tacla Duran. Então, ele pode ser investigado e ele pode até perder o cargo se essa investigação do CNJ for levada às últimas consequências e ele for considerado realmente culpado por não ter agido de acordo com as normas de conduta da magistratura. Ele pode perder o cargo. Então, muita coisa acontecendo nessa área da justiça do amigo, que é amigo do amigo e age de acordo com as necessidades do coleguinha, né? Pois é, vai lá, Chico. Não, o CNJ, claro, eles têm um ritual, tem que passar por aqui, passar por lá, tem uma burocracia. Mas, gente, precisa apurar alguma coisa aí? O Tacla Duran, a decisão feita por um sócio do Moro, tomado lá no TRS, não tem o que apurar, né? Mais claro do que isso. Não tem, mas óbvio que a gente vive num mundo que tem sua burocracia, um papel tem que ser carimbado, vai para outro guichê, passa para outro guichê, manda para lá e volta, mas não teria, em tese, o que ser apurado. Essa decisão... mas a gente gosta de provas hoje em dia, né? A gente precisa de provas. Boa, Elô. Porque chega de convicção, né? Vamos fazer direitinho. É verdade, você tem razão. Agora, tem um raciocínio que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é o seguinte. De certa forma, me parece uma ingenuidade, Rô, do Sérgio Moro, ou talvez ele esteja tão consumido por o que foi a Lava Jato, pelo fato de ter sido capaz de conquistar uma vaga no Senado. Porque, veja, você utilizar um desembargador da segunda instância para atacar alguém que está lhe acusando e que apresenta provas sólidas e que está de passagem comprada para o Brasil e vem, de alguma forma, conversar com a justiça, você utiliza um amigo pessoal teu para, de alguma forma, coagir essa pessoa para que ele não venha e você se sente livre para gravar um vídeo dizendo que o Gilmar Mendes venderia habeas corpus, ou você é muito ingênuo, ou você o teu cálculo político é de uma inépcia que é difícil de acreditar, porque o que passa pela cabeça dessa pessoa, sim, considerando que ele achou que isso simplesmente ia ficar por isso mesmo? Saber que o desembargador é amigo dele. Você não vai ter que enfrentar nenhum tipo de consequência, ninguém vai investigar, vai ser igual na época da Lava Jato, que você combinava o que você queria com o Ministério Público, com a mídia corporativa, e você tinha a faca e o queijo na mão. Ora, me parece pouco provável, né, Noblar? Como é que você sente isso, cara? Guga, você acredita na ingenuidade de Sérgio Moro? Ninguém é ingênuo, né, na política. Ninguém que é ingênuo vira senador. No Senado não tem ingênuo. O Sérgio Moro, um ex-juiz, tão pouco, né? A gente sabe que não, muito malicioso, muito esperto, muito assodado quando precisa e depois sabe bancar a vítima quando estoura pro lado dele. Tá feia essa história pro Sérgio Moro. Ele não tem muito para onde ir agora, né? As notícias são muito negativas. Essa do Tacla aí, colocar... Cara, quando eu vi a notícia, eu juro, quando eu li a notícia que queriam prender o Tacla de novo, que tinha uma decisão de um juiz de segunda instância mandando prender o Tacla, quando eu li a manchete, a primeira coisa que eu pensei foi, só falta esse sujeito ter alguma ligação com o Sérgio Moro. Mas até então não tinham saído as notícias, né, de que ele tinha. E aí vem essa avalanche de histórias que mostram que ele é pai de um sócio do Moro, que também namora a filha do Sérgio Moro. Ele é quase da família. Quase ele da família. Só sócio. É quase da família. Ficou ali entre a família o assunto. Não dá. É um esculacho. Essa história é um esculacho e só suja ainda mais a reputação do Sérgio Moro. Essa reputação que já está muito manchada. Mas é claro que tudo isso só torna o Sérgio Moro mais suspeito. Ninguém é idiota. Isso só faz com que a imprensa, com que a justiça, inclusive o Eduardo Apio está se movimentando agora para tentar blindar o Tacla de possíveis prisões para ele poder vir ao Brasil, mas enfim, isso só faz com que a justiça e a imprensa se movimente ainda mais e que Sérgio Moro se torne ainda mais suspeito, isso é óbvio. Nossa. Elô, aí em Brasília... Opa, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que por mais parco que seja o conhecimento de Sérgio Moro a respeito das leis, que parece que é bem superficial, né? Eu acho que o que leva a fazer isso é a ilusão da impunidade, a certeza de que ele seria impune, né? Ficaria impune.
E aí é nesse sentido que eu me referi à ingenuidade, entende? É óbvio que ele não é ingênuo no sentido mais cru do termo, mas ele foi tão protegido, Rô, durante tanto tempo, por um sistema que o favorecia, que, ao meu ver, tem duas dimensões fundamentais aqui. Ele está se vendo absolutamente contra a parede, ele não sabe mais o que fazer, porque a despeito de ter conseguido a prerrogativa de foro, em dado momento, essa própria prerrogativa de foro joga contra ele, na medida em que ele sai da primeira instância, no caso Tacla Duran, por exemplo, e vai para o STF, não é algo que ele queira, e em seguida, talvez, ele utilizou esses subterfúgios de forma tão reiterada durante a Lava Jato, ele esteve tão acostumado a combinar sentença, a utilizar todo tipo de abuso e não ter que responder de maneira alguma, que talvez ele acreditou que esses métodos funcionariam novamente. Claro. Ora, o espírito da época mudou, senhor Moro, a gente não está mais na Lava Jato ou no governo bolsonarista. Agora existe um governo que faz valer os valores republicanos que sustentam a nossa democracia. Mas Sérgio Moro tem seus aliados, que já começaram a se manifestar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, que diz o MBL. Isso é fiança, Instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá. Esse é o vídeo. Não, isso é fiança, Instituto. A prisão de Moro. Você acha que ele tem que ser preso por isso? Só por isso? O MBL de advogado, né? Que eles estão juntos desde esse cenário que o César traçou agora, de que podia tudo. E você sabe que ele ainda continua, de certa forma, um pouco protegido. A gente ainda vê o principal telejornal do país em matéria de audiência, não o cita em situações que podem desgastá-lo. Ele só é citado quando está na boa, quando está na maré a favor. Então, ele ainda tem, sim, proteção. Tem. Ele foi, assim, tão endeusado e tão tornado mito, com todas as aspas possíveis, que até hoje ainda segue um pouco essa herança da proteção. Talvez não mais proteção jurídica, porque a coisa começou a funcionar, até a PGR, mas ele tem ainda proteção jornalística. Me parece que a essa altura da parada. Então, é um resquício forte do que foi a Lava Jato, Rô. Isso ainda existe. Há uma dificuldade enorme em alguns grupos de comunicação em citá-lo nessa situação, porque ajudaram a contar uma história de um mito. Então, se você toca nesse mito de alguma forma, você está se desmentindo. Respinga em você. Exato. Você está dizendo, eu contei uma história, peraí, talvez não seja bem Super-homem não existe. Então, eles foram artífices desse processo. Né? Como é que você vai desmistificar algo que você foi o artífice de criar em última análise? É complicadíssimo. E olha só, a ministra Carmen Lúcia será a relatora no STF do pedido apresentado pela PGR para que o senador Sérgio Moro seja preso. Guga, queria te ouvir sobre essa relatoria. A Carmen é uma ministra que é muito sóbria, que é muito séria, que tem uma reputação ilibada. A gente sabe que ela vai agir de acordo com as provas e com a lei. Não acho que ela vai tentar jamais proteger Sérgio Moro, até porque o histórico dela não é esse. Claro que não vejo possibilidade dele ser preso, é muito curto, é muito pequeno, né, a punição para esse tipo de crime. Então, mas só dele ter algum tipo de imputação criminal, isso já vai ter uma repercussão gigantesca, né, com o risco dele perder o mandato. É possível, é possível. Veremos. Essa é uma relatora séria. Eu acho que caiu na mão de alguém sério e alguém que tem uma imagem de independente, no sentido de que nunca entrou em conflito com o Sérgio Moro, conflito direto com ele. Diferente de outros ministros que já tretaram com Sérgio Moro publicamente e que, portanto, ele poderia usar isso para depois tentar desqualificar qualquer punição. Então, partindo da Carmen Lúcia, ele não vai ter como desqualificar a punição, se ela de fato vier. E se ela não vier, a opinião pública também não terá muito como refutar a decisão dela, que não será só dela, será do colegiado. Veremos, né, como é que a relatora vai se comportar. Ela geralmente, o voto dela é o mais importante, mas, de qualquer jeito, é um bom sinal tá com ela. Queria te ouvir também, Elô. Sobre eu esse acho julgamento que é interessante.
Pois é, a gente não pode esquecer que o que Moro falou atinge um ministro do Supremo, e claro que todos os ministros do Supremo também podem se sentir atingidos. Ninguém gosta no Supremo de ver o colegiado ser desqualificado, como foi por Sérgio Moro. Então, eu acho que, tendo uma relatoria bastante sóbria, como disse o Guga, o risco para Sérgio Moro é altíssimo nesse colegiado, nesse grupo. Tá certo, Elô. Perfeito. Elô, o que agitou Brasília hoje foi a visita, né, do chanceler russo, Sergei Lavrov, que se encontrou hoje com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Agora há pouco chegou no Palácio da Alvorada para o encontro com o presidente Lula. Vou ler de novo, tá? Agora há pouco chegou no Palácio da Alvorada para o encontro com o presidente Lula. Elô, qual a importância desta visita do chanceler russo ao Brasil? Essa visita está movimentando a geopolítica mundial fortemente, porque a comunicação do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos falou sobre essa visita hoje. Ele disse, a John Kirby, né, disse que o Brasil está adotando um discurso que é mera cópia da propaganda da China e da Rússia a respeito da guerra na Ucrânia. O ministro Mauro Vieira, agora à noite, soltou uma gravação, o Ministério soltou uma gravação na qual ele conversou com jornalistas e disse que não entende, desconhece essa afirmação, discorda dessa afirmação do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional norte-americano. E hoje aqui, depois do encontro com o ministro Mauro Vieira, Lavrov e Mauro Vieira fizeram algumas declarações à imprensa. E Mauro Vieira disse que conversou com Lavrov muito sobre a agenda bilateral, né? E especialmente sobre comércio, mas também os dois conversaram sobre Ucrânia. E Mauro Vieira, nessa gravação agora à noite, disse que tanto com ele como com o presidente Lula, a conversa foi sobre paz, não foi sobre guerra, que o Brasil não fala de guerra, fala apenas da necessidade de construir um grupo de países independentes que possam discutir a paz. E Lavrov disse hoje à imprensa, à frente de jornalistas brasileiros e russos, que agradece muito essa iniciativa do Brasil. Agora, esse encontro foi muito significativo, tem um peso muito grande, e eu achei interessante a reação tão forte da Casa Branca, ou do assessor do governo americano, porque, como disse um jornalista russo aqui para mim hoje, ninguém foi perguntar para o embaixador chinês aqui no Brasil o que ele achou da visita de Lula a Washington, que foi uma visita que aconteceu muito antes de Lula ir à China, e falar sobre o conflito na Ucrânia. E eu acho interessante também a gente trazer à tona uma história que aconteceu nos Estados Unidos em 2019, quando o ex-presidente Jimmy Carter contou em uma conversa em Londres que tinha recebido um telefonema de Donald Trump, no qual Donald Trump mostrava muita preocupação com o avanço econômico e tecnológico da China. E Jimmy Carter, eu vou resumir muito o que ele disse, mas ele disse em linhas gerais que ele contou para Donald Trump que existe uma diferença muito grande entre os Estados Unidos e a China nesses últimos anos, que os Estados Unidos estavam envolvidos em várias guerras sempre, e que a China não tinha se envolvido em guerra alguma e estava usando o seu dinheiro para investir em infraestrutura, em tecnologia, no avanço das suas indústrias. Então, se ele temia, claro, devia temer que a economia chinesa passasse a economia americana em breve. E é por isso que o Brasil precisa estar muito próximo, não só dos Estados Unidos, como da China, porque pode vir daí uma certa quantidade de investimentos importantíssimos para a nossa infraestrutura e para o nosso crescimento. Então, essa articulação toda é muito importante. Agora, provoca muita confusão e muita reação nos Estados Unidos. Maravilhosa a tua análise, Elô, exatamente por conta disso. O Brasil, gente, é um país soberano. A gente não pode estar preocupado
com o que a Casa Branca pensa. A gente não pode estar preocupado no sentido de exercer ingerência na nossa tomada de decisão. Da mesma forma que a gente não pode estar preocupado com o que Pequim vai pensar de uma determinada decisão, ou para todos os efeitos que qualquer outro país pense. A gente precisa basear a nossa política externa com base nas agendas e nos interesses nacionais do próprio país. E aí tem uma questão que eu quero colocar nessa análise, que é o seguinte, gente. Me parece absolutamente pertinente receber o Lavrov, é um chefe de Estado, é uma questão muito preemente nesse momento na geopolítica global. Eu só faria um pequeno acréscimo aí. Enquanto, e eu não sou já dizendo aí que eu não estou na equipe do governo para orientar o governo brasileiro nessa seara, eu estou fazendo o meu papel de analisar o tema que me cabe. De muitas maneiras, promover conversações de paz é uma coisa, abrir canais, juntar países que não estejam fazendo parte do conflito, isso é uma coisa. Propor ações categóricas é outra. Tipo, determinado país tem que aceitar que não vai ficar com o Donbass, o outro país tem que aceitar que não vai ficar com a Crimeia. Eu não iria tão longe nessa seara. Eu não usaria uma abordagem tão categórica no sentido de sugerir o que tem que ser ou não feito nessa medida. Eu catalisaria os processos de conversa, abrindo os canais e estimulando um processo de negociação rumo à paz. Isso o Lula tem feito e isso perturba muito a Casa Branca, porque eles percebem que eles estão perdendo a largos passos o controle da geopolítica global. E você tem, como a gente ainda vai mostrar até o fim do programa, perdão me estender e já vou concluir o raciocínio, parlamentares brasileiros que defendem isso abertamente, sem o menor pudor, dizendo que, olha aí, os Estados Unidos estão perdendo o controle do mundo e o Trump diz que o Brasil está colaborando nesse processo e a gente não pode permitir isso. Um parlamentar brasileiro. Pois é. Eu vi esse. Agora, Elô, eu queria dividir com você um incômodo que eu tenho ao ler essas manchetes, que Brasil e Rússia têm visões similares. Ora, quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia, né? Mas eu acho, Rô, que a gente não pode se esquecer, e isso é muito comum. Depois que a invasão começou, e que é errado e que a gente tem que criticar, mas a gente não pode esquecer os motivos que levaram a essa invasão. E eu acho que é aí que talvez haja um pouco mais de convergência de opiniões, né? Essa narrativa de que o cerco da OTAN à Rússia é que acabou levando a Rússia a invadir a Ucrânia. Está errado? Está errado. Mas a gente está vendo acontecer a mesma coisa com a China. A China está cercada de bases militares, equipamentos militares americanos. Por quê? Porque o que se diz é que os Estados Unidos vão aproveitar qualquer desculpa com relação a Taiwan para dizer que a China tem que ser invadida, ou que Taiwan tem que ser invadido para ser defendido, para que a China não ocupe, não tome de vez Taiwan, que é considerado território chinês. Então, a gente vê essa narrativa se repetindo, essa estratégia se repetindo. Agora, eu acho também, concordo com o Calejão, que não se pode entrar nessa discussão da paz determinando pontos que têm que ser adotados por os dois países. E, nesse sentido, a China fez uma proposta muito interessante, porque é muito vaga. E tem que ser vaga para poder começar um diálogo, né? Então, enquanto o presidente Lula dizia que queria discutir a paz, que o importante era o cessar-fogo, e Mauro Vieira insistiu nisso hoje com Lavrov, eu acho que estava indo muito bem. Em alguns momentos, ele começou a falar da Crimeia, né, se a Crimeia devia ficar com a Rússia, não devia, etc. Aí eu acho que já passou um pouco do ponto. Acho que para discutir a paz, você não pode chegar com propostas concretas desse nível. Perfeito. Não, e o Brasil tem o que Lula deveria dizer. Quem sou eu para dizer o que Lula deveria dizer? Mas tem um voto técnico do Brasil na ONU, que é um voto que condena a invasão até. Está lá. O voto é frio e bonitinho. Uhum. É o voto do Brasil, que vale aquilo na hora da negociação. O voto do Brasil é aquele, condena sim a invasão. Mas propõe a paz, vai para outro canto, vai para a velha posição do Brasil, que é pacífica. E explora a integralidade da questão, né, Chico? Sim. Porque você não vê, com tudo isso que a Elô colocou para encerrar, você não vê, por exemplo, Rússia ou China
conduzindo um processo de expansão de aliança militar na fronteira do Canadá. Sim. Ou na fronteira do México. Claro, claro. Agora, você vê os Estados Unidos com 850 bases militares ao redor do mundo. Então, é absolutamente condenável a invasão de qualquer país, mas a questão é muito mais densa e precisa ser abordado sob um prisma mais integral. A meu ver, é isso que o Lula tem feito. Tá certo. Heloísa Vilela. Elô, tá muda. Se você estiver falando, a gente não conseguiu te ouvir. Agora sim. Alô, alô. Voltou. Não, só queria acrescentar uma coisa nessa história que eu acho curiosa, que até Henry Kissinger, que não é nenhum liberal, né, não é nenhum progressista, disse com todas as letras que a OTAN não podia continuar no caminho que estava seguindo de cercar e se aproximar cada vez mais da fronteira da Rússia, que isso ia dar problema, que isso ia acabar provocando um conflito. E está aí o conflito. Cutucaram e cercaram, né? Heloísa Vilela, obrigada, uma boa noite para você. Para vocês também, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, querida. Boa noite. Até, querida. Boa noite. Vai lá, Guga. Não, eu só tô querendo relembrar uma coisa, não sei, o Brasil de fato está com essa posição pragmática de não ficar agora se ajoelhando diante de nenhum país, ao contrário do que o Bolsonaro propôs. Eu não sei se vocês lembram, mas ele propôs ao Biden se comportar de acordo com os interesses dos Estados Unidos se o Biden fizesse vista grossa para uma possível tentativa de golpe. Já na reta final da eleição teve essa história que vazou dele se oferecendo para o Biden, e o Biden não topou porque ele sabia que colocar a democracia aqui em risco também poderia, em algum momento, contaminar a democracia deles, que também está em risco, dos Estados Unidos. Ele não topou, mas teve esse momento do Bolsonaro se oferecer para atender os interesses americanos. Quem sabe agora o Biden talvez tenha se arrependido. Não acho que se arrependeu, mas está tendo que lidar com um presidente que não vai se ajoelhar diante dos interesses dele. Vamos falar um pouquinho de economia? Vamos falar de salário mínimo? Boa noite, André Roncalha. Seja muito bem-vindo ao ICL2. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite para vocês, para todo mundo que está aqui com a gente. Vamos lá, porque hoje a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, apresentou em entrevista coletiva o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, PLDO, de 2024. Ela garantiu aumento do salário mínimo acima da inflação em 2024. André, é uma boa notícia? A gente pode começar a se animar mesmo? Sim, na verdade, esse projeto de lei, ele apresenta um conjunto de metas, né? Mais ou menos traça o plano de voo do governo nos próximos anos e sinaliza as possibilidades de gasto. Ele ainda é um projeto de lei limitado, porque ele ainda está sob o regimento do teto de gastos, inclusive, né, eu preparei aqui até uma arte, não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui, que é um slide que foi apresentado pela Simone Tebet, em que ela mostra que se o teto continuar vigendo, uma série de gastos super importantes, do Minha Casa Minha Vida, passando por creche, merenda escolar, uma série de gastos muito importantes não funcionariam. E aí, um item que chamou muita atenção foi exatamente o salário mínimo que apareceu, né, apenas corrigido pela inflação. Então, isso já no final da semana passada já deu um rebuliço, né, porque o projeto de lei de diretrizes orçamentárias previa o reajuste apenas pela inflação, sem ganho real, mas, obviamente, a Simone Tebet deixou muito claro que, uma vez aprovado o novo arcabouço fiscal, sem nenhuma dúvida, né, o presidente Lula deixou muito claro que vai ter ganho real, é indispensável, indiscutível, inevitável, né, usando todos os possíveis adjetivos aqui, de que haverá ganho real para o salário mínimo no ano que vem. Mas tudo isso depende novamente, né, da aprovação do marco fiscal, e eu acho que, de certa maneira, né, a equipe do Ministério do Planejamento jogou a bomba assim na mão, pegou a bala e colocou na mão do Congresso agora, dizendo, se vocês não aprovarem isso, a gente vai ter o que em inglês eles chamam de shutdown, né, quando você para o governo, porque áreas essenciais que dependem desses gastos que a gente chama discricionários, que estão sujeitos ali ao projeto do governo, estão disponíveis para o governo usar de acordo com a agenda dele, né, e não necessariamente por
como despesas obrigatórias que a Constituição estabelece, que são os gastos obrigatórios que perfazem aí quase a totalidade dos gastos dentro de um ano. Então, a Simone acho que foi bem incisiva, deixou esse sinal muito claro, mas eu também não vejo muita dificuldade pelas falas recentes do Arthur Lira, dizendo que em poucas semanas esse arcabouço vai estar aprovado. Então, um pouco disso, né, que ela tratou, mas está garantido aí na palavra dela, pelo que ela disse, assim, não importa de onde eles vão tirar o dinheiro, o ano que vem vai ter aumento real de salário mínimo. Muito bom, querido. E qual o reflexo, Roncaglia? Eu gostaria que você fizesse uma explanação acerca disso, que isso pode ter na macroeconomia, de uma forma mais ampla. A gente sabe que tem uma série de conceitos aí que eu domino pouco, mas fluxo circular da renda, efeito multiplicador fiscal e esse tipo de coisa. Como é que você entende que isso mexe na equação econômica de forma mais ampla? Isso deve acelerar a economia nacional ou depende de outros fatores que não necessariamente estão correlatos com isso? Não depende. Isso aí é injeção de gasto direto na economia, está corretíssimo. Você joga dinheiro na mão do povo e o povo gasta. É muito simples, não tem muito segredo. A parte interessante é que quando as pessoas de baixa renda, que em geral são aquelas que dependem do salário mínimo, mas não apenas, mas certamente uma parte importante da população depende, né, do salário mínimo, elas têm um espaço maior para gastar, isso então fomenta a economia, garante, né, que desde a pequena loja ali do bairro até a grande rede de supermercado, concessionária de automóveis que estão com seus pátios lotados, né, de carros que não estão vendidos, exatamente por conta, né, do endividamento familiar, do endividamento das empresas, isso tudo começa a ser aliviado, é como se a gente fosse, né, tirando um pouco do garrote ali que está em cima das famílias, impedindo que elas respirem direito, a gente vai deixando, né, com que todo mundo melhore. Do ponto de vista fiscal, Calejão, existe um efeito que é para cada R$1 que a gente aumenta o salário mínimo, por conta de várias despesas do orçamento estarem atreladas ao salário mínimo, existe um aumento de gasto de cerca de 380 milhões de reais, não mi com M, para cada R$1 que a gente aumenta o salário mínimo. A parte positiva é que quando você injeta esse R$1 a mais do salário mínimo, voltam mais ou menos 6 milhões na forma de arrecadação, principalmente na parte previdenciária. Então, existe um saldo aí de 368 milhões que o governo tem que honrar sempre que ele aumenta o salário mínimo em R$1. Quando a gente multiplica, né, por vários reais, que são as somas que, em geral, o salário mínimo cresce, então existe um peso aí fiscal que precisa se encontrar espaço, né, não se desrespeite às regras e você consiga, então, fazer esses aumentos. Tá certo, André Roncaglia. Obrigada, viu, por trazer essa notícia maravilhosa, confirmando aí esse aumento do salário mínimo, apesar de que a gente entende que tem um custo, tem um gasto ali do governo também, mas o sorrisinho do trabalhador, ele é incontestável, né, com essa notícia. Obrigada, André. Exatamente. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Um grande abraço para você. Boa noite, um abraço, querido. O sorrisinho do trabalhador, principalmente porque vem de 4 anos, zero aumento real. Vira o calendário, não aumenta nada. Vira o calendário, não aumenta nada. Então, tem sorrisinho, sim. Né? Mas aí, quando a gente pensa na mamata, né, de quem mama É. no governo, né, e a gente paga essa grana, então, assim, dói também, né, quando a gente vai olhar no detalhe e a gente entende esse custo para a máquina pública, que ele é um custo bem considerável. Ou seja, você tem que tirar de algum lugar para poder pagar essas aposentadorias eternas e permanentes, né, para pastores, os militares. Vai lá, Guga, vamos para os destaques de hoje. Começo com você. Então, gente, sabe o Partido Novo, aquele partido que tem a cor laranja como oficial, que é laranja, na verdade, por ser laranja do Bolsonaro. Um partido que sempre está ali na sombra do bolsonarismo. E agora, mais uma vez, o Partido Novo, esse partido que, na verdade, tem cara de velho e de reacionário, apresentou um projeto de decreto legislativo que é para barrar, para derrubar os efeitos da portaria editada lá pelo governo, a pedido do Flávio Dino, que prevê punição para as redes sociais que não retirarem do ar conteúdo que faça apologia à violência nas escolas. O Partido Novo simplesmente está contra essa medida de punir as redes sociais. A Cascata, que é um partido liberal, a Cascata, que são os deputados que têm que legislar sobre isso e não o governo federal, mas, na verdade, a intenção é fazer um oba-oba, um discursinho que vai lacrar nas redes
já que a gente sabe que a extrema-direita é contrária a esse tipo de punição às redes sociais, e esses deputados do Novo estão com cara de velho, de reaças, de conservadores, que estão querendo aí ser aplaudido por essa extrema-direita. Inclusive, vale lembrar que eles expulsaram, né, o Amoedo do partido porque declarou voto, o fundador do partido, porque declarou voto no Lula. Ele foi expulso. Então, esse partido laranja do Bolsonaro está mais uma vez aí tentando ganhar votos ou ganhar algum tipo de status na sombra do bolsonarismo. Vai lá, Calejão, seu destaque. O meu destaque é para essa figura que, infelizmente, a gente precisa chamar de parlamentar, e é um parlamentar brasileiro que defende abertamente e sem o menor pudor os interesses estadunidenses. Então, tá aí, ele diz que o Eduardo Bolsonaro, que é um deputado federal, diz que Donald Trump, ou seja, ele já começa se expressando, citando uma figura estrangeira, alerta que os Estados Unidos estão perdendo o protagonismo da geopolítica mundial e com a ajuda do Brasil presidido por Lula. De acordo com a lógica bolsonarista, isso é algo inaceitável. Quem deveria mandar no mundo são os Estados Unidos e o Brasil deveria ser aquele quintalzinho bem submisso, assim como o Jair Bolsonaro se conduziu durante a sua gestão de uma forma absolutamente submissa. Então, isso acabou, Eduardo. Não sei se você percebeu, o seu pai foi derrotado nas urnas e agora a gente tem um presidente que respeita a soberania do nosso povo. A bola está com você, Chico Sá. Boa. Não é o Dino debochado dessa vez, é o Dino ministro da Justiça. Lembra aquele desembargador chamado Mário Elton Jorge, do Paraná, que veio com uma conversinha que o nível cultural dos paranaenses era melhor do que o do norte e nordeste do Brasil. Acreditar. Um papo xenofobia total, né? Então, o Flávio Dino, como ministro da Justiça, está acionando o Ministério Público Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Isso é um discursinho muito perigoso, né? Muito fascistinha. Eu sou melhor porque eu sou branco, porque eu sou do Sul, eu sou melhor do que tu que é lá de cima. Então, para parar com essa coisinha que alimenta o pior possível, o Flávio Dino foi lá e vai dar essa martelada aí para ver se esse senhor para com esse discurso que ele pode levar a uma coisa muito perigosa. Acho que nesse caso a gente nem precisa ficar naquela... O pessoal na rede social se avexa porque o Nordeste tem Luiz Gonzaga, Ariano Suassuna, Margarete Menezes, Caetano Veloso, etc, etc, o seu Valença, Patativa do Assaré. Eu nem gosto de entrar nisso. Eu acho que a questão tem que ser feita como o Flávio Dino fez. Para com esse papinho que isso leva para a xenofobia. Isso leva para aquela coisa chamada nazismo. Isso não é bom. Ponto final. Não tem brincadeira nenhuma. Não tem brincadeira. Não é gincana também de que meu artista é melhor do que o teu, sabe? Também não é disso. Pois é. Bom, o que eu quero trazer é que o empresário Thiago Brenan, né, foi preso na tarde de hoje nos Emirados Árabes, 2 dias após o país autorizar a extradição dele. Ele está foragido desde setembro do ano passado e é acusado de 4 crimes, como estupro, tortura, ameaça e cárcere privado. Ou seja, um agressor de mulheres escondido, né, nos Emirados Árabes, finalmente vai chegar para o Brasil, a Polícia Federal vai trazê-lo para cá e, assim, não pode ser o país da impunidade, principalmente quando a gente fala de violência contra a mulher. É um agressor, os vídeos viralizaram, ele batendo em mulher dentro de academia. São cenas chocantes e alarmantes, assim. Isso precisa parar, desde que ele seja punido como exemplo, né, para quem ainda, infelizmente, pratica esse tipo de crime contra a mulher. Muito bom. Muito bom. Vamos chamar a Débora Maganha para ver como é que foi o fechamento do mercado financeiro de hoje, Débora. Boa noite para você. E antes disso, bye bye, Guga. Até amanhã aqui no Série Segunda Edição. Tchau, Guguinha. Obrigada. Tamo junto amanhã. Valeu, galera. Até amanhã. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Débora. Boa noite. Hoje vamos começar o giro do dia lá por Nova York, onde as principais bolsas fecharam em alta, com impulso vindo das ações do setor financeiro após um resultado trimestral positivo dos grandes bancos.
Esse otimismo com o setor conseguiu salvar o desempenho das bolsas, mesmo com a pressão vinda das expectativas de um aperto monetário maior por lá. O monitoramento das perspectivas em relação ao aumento dos juros mostrou que o mercado espera que na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, os Estados Unidos aumentem a taxa básica de juros. Vocês podem acompanhar comigo essa mudança de perspectiva olhando no gráfico que está aí na tela. Na semana passada, depois da divulgação dos dados do emprego dos Estados Unidos, 69% dos entrevistados esperavam um aumento de 0,25% nos juros e 31% esperavam manutenção. Nessa semana, a perspectiva pelo aumento de 0,25% subiu para 87%, que é a parte aí azul do gráfico que vocês estão vendo, e a expectativa que a taxa se mantenha caiu para 12,6%, representado nessa parte vermelha. Essa mudança mais brusca nessas expectativas aconteceu depois da divulgação dos dados da indústria, que mostraram que o setor continua aquecido lá nos Estados Unidos. E o crescimento dessas expectativas por mais aperto monetário em maio, porque vai ser quando vai acontecer a reunião, fez com que a Nasdaq subisse menos que as outras bolsas, com alta de 0,28% hoje. Por aqui, o nosso índice também foi impactado por essa expectativa de aumento nos juros. Junto disso, o relatório Focus piorou as expectativas para a inflação desse ano, que refletiu nas negociações aí dos vencimentos mais curtos dos juros futuros. O Ibovespa ainda também está passando por aquela realização dos ganhos, depois daquela forte semana que levou o Ibovespa aí a 5,31 de alta, e isso impactou o desempenho do dia, que foi de queda leve de 0,25% por aqui. Destaque negativo ficou com a 3R Petroleum, que caiu 15,70%, depois que a companhia confirmou emissões de novas ações, e agora o mercado está na expectativa pelos dados da economia chinesa, que devem mexer com o humor de amanhã, viu, Roberto? Então, de olho aí nesses dados que saem hoje às 11 horas, e aí vão ter divulgação do PIB, do primeiro trimestre, vendas no varejo e da produção industrial por lá. Tá certo, Débora Maganha, obrigada. Amanhã você volta aqui trazendo informações do mercado financeiro e todos os bastidores aí da economia para nossa audiência. Um beijo, obrigada, querida. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Gente, tenho 2 recados. Que amanhã, às 15h, nós temos a segunda aula do curso Os Segredos dos Relacionamentos Saudáveis, aqui no Instituto Conhecimento Liberta. Este curso é para melhorar não somente relacionamentos românticos, que também é muito bom, mas também com seus amigos, familiares, inclusive consigo mesmo. Então, se você é aluno, já é aluno do Instituto Conhecimento Liberta, este curso é para você, disponível amanhã, às 15h. Se você ainda não é, basta acessar www.icl.com.br e fazer a sua matrícula. Recado 1 dado. Olha o recado 2. O Instituto Conhecimento Liberta está concorrendo ao prêmio iBest, que reconhece os maiores influenciadores do universo digital. Acesse icl.com.br/votar. É só clicar no coraçãozinho e você já está concorrendo. Na verdade, o ICL vai estar concorrendo na categoria Influenciador de Opinião. Ou seja, rapidinho, chega lá, clica no coraçãozinho e você vai ajudar a colocar o ICL lá em cima, no topo de cima. Você também está concorrendo, né, Calejão? Edu Moreira está concorrendo. O Guga concorrendo. Olha, Helder muita Maldonado gente. concorrendo. Demore. E só aproveitando já, fazer o meu jabá, é que eu estou na primeira colocação do influenciador de jornalismo, jornalista influenciador, perdão, esse é o nome da categoria. E se vocês votarem em mim de hoje para amanhã e eu passar em primeiro lugar, eu já estou automaticamente classificado para a final. O Edu Moreira já está classificado para a final, não lembro exatamente em qual categoria, mas o Edu, economia, acho que acho que sim, influenciador em economia, o Edu Moreira já passou para a final. Então peço encarecidamente que, se vocês puderem entrar, o link está na bio do meu Instagram, 5 segundinhos para votar. De hoje para amanhã, se eu continuar em primeiro, eu também já estou classificado para a final. Já tem um bolsonarista lá classificado, gente. Então, por favor, ajudem para que Por favor, se você ainda não tinha motivo, eu tenho motivo porque o candidato é bom. Obrigado. O candidato é bom, meu voto está garantido. Querido. Mas se você ainda não tinha motivo, olha esse bolsonarista na Obrigado, cola. Pois é, então é isso. Então temos aí o time do ICL em peso também no prêmio IBEST, e temos o Instituto Conhecimento Liberta
também concorrendo. Então é só clicar ali no coraçãozinho. Bora lá, comunidade. Bora, comunidade. Precisamos de vocês aqui para a gente conseguir trazer essa taça para casa. Por favor. Mais uma vez. Bom, amanhã tem a programação do ICL, que começa às 7 da manhã, com Leandro Demore no Desperta. Olha aí essa fera. Às 7 da manhã, das 7 às 8. E aí, logo em seguida, tem o ICL primeira edição, às 8 horas da noite, coladinho com Edu Moreira, William De Luca. A Vivian está de retiro, então eu vou tentar substituir a altura a Vivian Mesquita no ICL. A gente deixa. Pela manhã. A gente empresta para o povo lá da manhã. E vocês sabem que eu sou tão acostumada a dar boa noite, né? Que hoje eu cobri a Vivian no ICL de manhã e já comecei logo cedo de manhã. Dando boa noite. Boa noite, numa empolgação. Aí eu só ouvi porque aqui, você é nossa, Rô. A gente bom fica enciumado, viu? Total. O Chico falou que a gente empresta, mas a gente fica enciumado. E o chat bombando. Poxa, achei que fosse ICL segunda edição, ICL segunda edição. Até me confundi se era boa noite mesmo. É isso aí. Hábito. Então é isso. Todos os recados dados. A gente se encontra, eu encontro com vocês amanhã às 8 da manhã, mas a gente se encontra amanhã às 7 da noite aqui no ICL segunda edição. Beijo, boa noite a todos e até amanhã. Um beijo, boa gente. Noite. Fiquem bem. Tchau, tchau. É amanhã o nosso super encontro Investir é para Todos, um encontro onde em menos de uma hora eu vou ensinar para todo mundo o básico de investimento e finanças. Nunca mais o banco vai te passar para trás, você vai aprender várias coisas que pode utilizar até com as suas dívidas para poder equacioná-las de uma maneira mais rápida e também para construir um equilíbrio financeiro na sua vida. Se inscreve agora, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente você vai poder participar. A gente se vê amanhã.